Fala pessoal, eu sou o Fragma e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona o protocolo do Bitcoin. Bora pro vídeo! Como funciona o protocolo do Bitcoin? Imagine um dinheiro que não depende de bancos, não depende de governos e pode ser enviado para qualquer pessoa no mundo em poucos minutos. Esse dinheiro existe e ele se chama Bitcoin. Mas a pergunta que quase ninguém entende de verdade é: como o Bitcoin realmente funciona por trás dos bastidores? Hoje você vai entender toda a engrenagem do protocolo do Bitcoin, desde a criptografia SH-256, passando pela mineração até o famoso Proof of Work. E no final, você vai perceber algo impressionante. O Bitcoin é uma das máquinas digitais mais seguras já criadas, então fica até o final porque isso vai mudar completamente a forma como você enxerga o Bitcoin. O problema do dinheiro digital. Antes do Bitcoin existir, havia um grande problema. O dinheiro digital sempre precisava de um intermediário. Quando você envia dinheiro usando um banco ou cartão, existe uma instituição que valida a transação. Ela verifica se você tem saldo, se a transação é válida e atualiza o registro. Esse registro é chamado de livro contábil. O problema é que esse sistema tem três grandes falhas. Pode ser censurado, pode ser manipulado, depende de confiança. Foi tentando resolver esse problema que, em 2008, uma pessoa ou grupo chamado Satoshi Nakamoto publicou o White Paper do Bitcoin. A solução foi revolucionária: criar um livro contábil público distribuído e impossível de alterar. Esse livro é o que chamamos de blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é basicamente uma sequência de blocos. Cada bloco contém várias transações, um registro do bloco anterior e uma prova criptográfica. Isso cria uma corrente, por isso o nome blockchain, que significa literalmente corrente de blocos. Se alguém tentar alterar uma transação antiga, ele teria que alterar todos os blocos seguintes, e isso é praticamente impossível. Mas para entender por que isso é impossível, precisamos falar sobre criptografia. A criptografia SHA-256. No coração do Bitcoin existe uma função criptográfica chamada SHA-256. Essa função pega qualquer informação e transforma em um código único chamado hash. Por exemplo, uma frase simples pode gerar um código enorme cheio de números e letras. Esse código tem algumas propriedades importantes. Ele sempre gera o mesmo resultado para a mesma informação. É impossível descobrir o texto original pelo hash. Uma pequena mudança muda completamente o resultado. Isso significa que o hash funciona como uma impressão digital dos dados. No Bitcoin, o hash é usado para proteger blocos, verificar transações e garantir a integridade da rede. Mas ainda existe outro problema. Quem decide quais transações entram no blockchain? É aqui que entra a mineração. O que é a mineração de Bitcoin? A mineração é o processo que mantém a rede do Bitcoin funcionando. Os mineradores competem para criar o próximo bloco da blockchain. Para fazer isso, eles precisam resolver um problema matemático extremamente difícil. Esse processo é chamado de Proof of Work, ou prova de trabalho. A ideia é simples. Para adicionar um bloco à rede, você precisa provar que gastou poder computacional. Essa prova é encontrada através de tentativas e erros usando o algoritmo SHA-256. Como funciona o Proof of Work? Cada bloco possui um número chamado nonce. O trabalho do minerador é encontrar um nonce que gere um hash válido. Esse hash precisa começar com uma certa quantidade de zeros. Por exemplo, 00000ABC123.
Encontrar esse número é extremamente difícil. Mineradores precisam testar milhões ou até trilhões de combinações. Quando um minerador encontra a solução, ele transmite o bloco para toda a rede. Os outros nós verificam a prova. Se tudo estiver correto, o bloco é adicionado ao blockchain e o minerador recebe uma recompensa em Bitcoin. Como funciona a recompensa dos mineradores? Essa recompensa é chamada de Block Reward. Ela tem dois componentes: novos bitcoins, criados taxas das transações. No início da rede, a recompensa era de 50 bitcoins por bloco, mas existe um mecanismo chamado halving do bitcoin. A cada aproximadamente 4 anos, essa recompensa é cortada pela metade. Isso cria escassez digital. Por causa desse sistema, existirão no máximo 21 milhões de bitcoins. Como funcionam as transações? Quando você envia Bitcoin para alguém, acontece o seguinte processo. Primeiro, sua carteira cria uma transação. Essa transação contém o endereço do destinatário, o valor e uma assinatura digital. Essa assinatura é criada usando criptografia de chave pública. Cada carteira possui uma chave privada e uma chave pública. A chave privada prova que você é o dono daquele Bitcoin. Depois que a transação é criada, ela é enviada para a rede. Ela fica em um local chamado mempool, esperando para ser incluída em um bloco. Mineradores escolhem as transações com maiores taxas e colocam no próximo bloco. Depois que o bloco é minerado, a transação se torna parte permanente da blockchain. Segurança da rede. A segurança do Bitcoin vem de 3 pilares principais. Primeiro, criptografia forte com SHA-256. Segundo, a descentralização da rede. Existem milhares de computadores espalhados pelo mundo rodando nós do Bitcoin. Esses nós verificam todas as regras do protocolo. Terceiro, o custo do Proof of Work. Para atacar a rede, alguém precisaria controlar mais de 50% do poder computacional global. Isso é chamado de ataque de 51%. Mas o custo para fazer isso seria absurdamente alto. Por que o Bitcoin é considerado imutável? Depois que um bloco é adicionado na blockchain, alterá-lo se torna quase impossível. Isso acontece porque cada bloco depende do hash do bloco anterior. Se alguém alterar um bloco antigo, todos os hashes seguintes seriam invalidados. O atacante teria que refazer todo o trabalho computacional e fazer isso mais rápido que o resto da rede mundial. Na prática, isso torna o Bitcoin um registro extremamente seguro. Podemos resumir o funcionamento do Bitcoin em 5 pilares: transações assinadas com criptografia, blocos contendo múltiplas transações, hash criptográfico usando SHA-256, mineração baseada em Proof of Work, blockchain distribuída globalmente. Esses elementos juntos criam um sistema financeiro totalmente novo, um sistema sem controle central, sem bancos, sem fronteiras e imutável. O Bitcoin não é apenas dinheiro digital, ele é uma combinação poderosa de criptografia, ciência da computação, teoria dos jogos e redes distribuídas. Desde o algoritmo SHA-256, passando pela mineração até o Proof of Work, cada parte do protocolo foi desenhada para criar um sistema seguro e descentralizado. E isso levanta uma pergunta importante: se o Bitcoin é apenas código, como algo digital conseguiu se tornar um dos ativos mais valiosos do mundo? Talvez a verdadeira revolução do Bitcoin não seja apenas o dinheiro, mas sim a possibilidade de criar sistemas que não precisam de confiança, e isso pode mudar a internet para sempre.
E lembre-se, o conteúdo desse vídeo não é indicação de investimento, e se você quer aprender mais sobre Bitcoin, criptomoedas e o futuro do dinheiro, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Entenda Bitcoin ou seja diluído. Nos vemos no próximo vídeo.